Áudio 1. Notas introdutórias. Olá, eu sou Virgínia Maria Barcelos. Junto à equipe da Sapoti Projetos Culturais, criamos essa versão em áudio do livro Histórias que Trazemos na Mala. O livro tem 38 páginas organizadas em capa, contracapa, terceira capa e a história. Por aqui, teremos uma playlist com 16 áudios. A arte do livro é muito colorida, em branco e tons pastéis de azul, verde e cor-de-rosa. O texto também alterna, ora em preto, ora em branco, em coluna. A ilustração mistura desenhos e fotografias de pessoas, lugares, comidas e objetos que ajudam a contar essa história. Boa viagem! Áudio 2. Capa. Histórias que trazemos na mala. Texto: Daniela Schindler, Flávia Rocha e Juliana Portenoy. Ilustrações: Catarina Bessel. Audiodescrição. O fundo da capa é dividido na horizontal. De cima para baixo, 2/3 em verde e a base em branco. Ao centro, a ilustração de uma menina de pele cor-de-rosa, cabelos pretos, longos e com franja, presos em rabo de cavalo, por trás de uma pequena mala cor sépia aberta. Da mala saem fotografias em preto e branco de homens, mulheres e crianças dentro de um barco em alto mar, cartões postais, um passaporte, uma sinagoga e os desenhos de um arco-íris e um jarro azul com detalhes em branco, com flores cor-de-rosa e folhagens em tons de verde. Na parte com fundo branco, em preto, o título e os créditos. Fim da audiodescrição. Contracapa. Audiodescrição. Sobre fundo verde, em preto, este livro nasce da série animada Histórias que Trazemos na Mala, uma produção do Museu Judaico de São Paulo em parceria com a Sapoti Projetos Culturais. A personagem principal é uma menina judia chamada Débora. Seu nome em hebraico significa abelha e também aquela que fala. Ela mora na maior metrópole do Brasil, São Paulo, cidade que, em seus mais de 460 anos de história, acolheu pessoas do mundo todo. Imigrantes que vieram no passado e que continuam chegando. Assim como eles, os antepassados da Débora viajaram um bocado até desembarcarem aqui. Nas páginas deste livro estão algumas dessas histórias. Realização: Museu Judaico de São Paulo e Sapoti Projetos Culturais. Coordenação geral: Daniela Schindler. Pesquisa: Daniela Schindler, Juliana Portenoy, Linda Dervish Blage, Roberta Alexandre Sunfeld. Pesquisa de imagem: Leonardo Nogueira Vitulli, Silvia Judite Tarassante. Texto: Daniela Schindler, Flávia Rocha, Juliana Portenoy. Revisão: Sol Mendonça. Design gráfico: Gabriel Victal. Ilustrações: Catarina Bessel. Sobre fundo branco, barra com 10 logos. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master, Instituto CCR. Patrocínio B3, SH, Limpano. Apoio Machado Maier. Produção Sapoti, Museu Judaico São Paulo. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Educação e Participação, Museu Judaico de São Paulo, PRONAC 20 42 84. Fim da audiodescrição. Áudio 3. O que vem dentro de uma mala? Vem o que cabe. Apenas o mais importante escolhido pelo nosso coração. Partindo de terras distantes, as pessoas levavam dentro de algumas malas ou baús o mínimo necessário para começar uma vida nova. Apressadamente,
Quem partia se deparava com a difícil decisão: quais pertences encaixar em sua reduzida bagagem? Documentos, objetos religiosos, utensílios para a culinária ou instrumentos e ferramentas de trabalho. Somente o essencial. Muita coisa foi deixada para trás, mas alguns objetos chegaram ao Brasil e hoje nos ajudam a montar retratos e paisagens de outras épocas como peças de um quebra-cabeça. Há um tempo se pensava que apenas a vida dos grandes homens, imperadores, artistas famosos, navegadores, dava origem aos acontecimentos valiosos da linha do tempo da humanidade. Esse pensamento mudou. Agora sabemos que a história é feita por todos e todas. E pode ser narrada por uma menina. Débora vai abrir as portas do Museu Judaico de São Paulo e contar histórias inspiradas por objetos e documentos da coleção desse museu que celebra as tradições e a cultura judaica, conecta histórias e cria tranças entre um passado, um presente e um futuro partilhados coletivamente. Então, vire a página, boa leitura e boa visita! Áudio 4. Moro na maior metrópole do Brasil, São Paulo, que em seus mais de 460 anos já acolheu imigrantes que vieram do mundo todo. Meus antepassados também viajaram um bocado até desembarcarem nesta cidade. Me chamo Débora, em homenagem a uma juíza e profetisa do povo de Israel. Débora significa em hebraico aquela que fala. Acho que esse nome combina bem comigo. Os imigrantes judeus vindos da Europa, do norte da África e do Oriente Médio fugiam da fome, das guerras, da falta de trabalho. Muitos eram perseguidos devido às suas crenças religiosas e seus costumes. Buscavam novas oportunidades de vida e um lugar onde pudessem criar seus filhos, estudar, trabalhar e viver em paz. Muitas vezes, as viagens eram feitas às pressas e, para cruzar o oceano, não era possível levar muitos pertences. Não cabia tanta coisa na bagagem. Então, além de documentos, cada um escolhia algo precioso para trazer: fotografias, roupas, livros, utensílios de casa, de trabalho, além de objetos religiosos como candelabros e chales de orações. Áudio 5. Passeando pelo Museu Judaico de São Paulo, pude ver muitos desses objetos. Hoje, eles contam as histórias daqueles imigrantes que deixaram seus lares para construir uma nova vida no nosso país. Durante o ciclo da borracha, os judeus do Marrocos vinham para o norte do Brasil à procura de trabalho. Um casal partiu de Tânger rumo a Belém do Pará e levou em sua bagagem um vestido típico das noivas marroquinas. Era verde, seu colete de círculos dourados simbolizava o sol e sua saia, com curvas bordadas, representava a fertilidade. O sonho do casal era ter uma filha que o vestisse. E assim foi. Em Belém do Pará, nasceu a menina Ordoenha. E no dia do seu casamento, ela usou o vestido que lembrava o traje de uma rainha. Além de esperança, os imigrantes trouxeram sua cultura. Minha avó sempre lembrava as músicas que ouvia quando menina. Já adormeci muitas vezes com ela cantarolando. Tumbala, 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 laica, tumbala, 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 laica, tumbala, laica, toque bala, laica, tumbala, laica e seja feliz. Tumbala, laica é uma das cantigas mais lembradas da tradição judaica russa. Tem como tema um instrumento musical de corpo triangular e apenas 3 cordas, mas para mim parece um parente do violão.
As balalaicas variam de tamanho. As menores medem uns 60 centímetros, mas as grandonas podem ter 1,70 m de comprimento, mais altas do que eu. Áudio 6. Assim como a balalaica, o bandolim também era bem comum nas terras do Império Russo. No museu, há um exemplar do século XIX, um bandolim com mais de 100 anos. Ele é feito de madeira, tem botões de marfim e detalhes em madrepérola. Suas cordas são iguais às do violino. Pertenceu a um soldado chamado Nuhim, que era músico no exército czar, o imperador russo. Aqui no Brasil, estranharam o nome de Nuhim e virou Joaquim. Muitos anos passaram e ele, avô, tocava bandolim para as crianças. A neta Miriam guardou o instrumento com muito carinho. Foi ela quem o doou para o acervo do museu. Já tinha visto obras de arte e objetos caros em museus, mas aqui foi a primeira vez que encontrei um brinquedo exposto em uma galeria. Era uma boneca de plástico, bem comum. A bonequinha estava pintada de batom vermelho e as unhas tinham esmalte da mesma cor. Estranhei que na bochecha houvesse uma mancha grande, um remendo. O educador do museu me contou que essa boneca chegou ao Brasil no colo de uma menina chamada Ruth. A família da Ruth foi perseguida na Iugoslávia e, como eles precisavam buscar refúgio, não podiam levar muita coisa. Por isso, a menina doou todos os seus brinquedos. Durante a viagem, a pequena Ruth ficou muito doente e sua mãe comprou essa boneca. Sem sorte em sua fuga rumo à liberdade, a família ficou presa em um campo de concentração, onde todos sofreram muito e um pedaço do rosto da boneca se partiu. Isso aconteceu durante a Segunda Guerra. Eles não tinham feito nada errado, apenas eram judeus. Quando os perseguidores foram derrotados, Ruth ganhou de um soldado americano um chiclete de presente. Em vez de mascar, usou a goma para consertar o rosto de sua boneca e trouxe a sua companheira na viagem rumo ao Brasil. Áudio 7. Eu sei de uma mala que viajou bem pesada. Uma família veio de Alepo, na Síria, fugindo dos conflitos do Oriente Médio. A mãe Olga não pôde deixar de trazer seu pilão de metal usado para triturar as especiarias e garantir o gostinho típico da culinária síria. E o pai, Zaki, que era joalheiro, trouxe seu conjunto de pesos de metal. Ufa! Era uma mala pesada mesmo. Assim como Zaki, muitos imigrantes também pensavam no que poderiam trazer para estabelecer um emprego assim que desembarcassem. Na exposição, vi vários instrumentos de trabalho. Um documento chamou minha atenção. Um diploma de ofício de chapeleira. Minha mãe me disse que antigamente todo mundo usava chapéu nas ruas. Era uma peça indispensável no figurino feminino e masculino. Eu até tenho uma coleção de bonés, mas não são tão charmosos quanto os modelos que vejo nos filmes, com várias cores ou decorados com flores, rendas e até plumas. Acho muito chique. O diploma era de uma moça que chegou no Porto de Santos. Vinda da Alemanha, seu nome era Hansi, e eu a imaginei descendo do navio com um lindo chapéu feito por ela mesma. Áudio 8. Que pena que não está mais na moda. Tem uma foto do meu avô, todo alinhado de terno e chapéu, andando no centro de São Paulo. Meus bisavós, como tantos outros imigrantes, mal desembarcaram do navio e já pegaram o trem com destino à nova vida na cidade de São Paulo. O trem parava na Estação da Luz, que ficava bem pertinho do Parque Jardim da Luz. Quem chegava queria logo avisar aos que ficaram que a viagem havia terminado sem problemas. Naquele tempo, a
a comunicação era feita por cartas e muitos usavam fotografias para mandar mensagens. O Parque Jardim da Luz ficava cheio de lambe-lambes, os fotógrafos que tiravam retratos não apenas para documentos, mas também para as famílias terem uma recordação, pois naquele tempo só os profissionais tinham câmeras fotográficas. Os imigrantes chegavam quase sem dinheiro, mas queriam parecer que estavam bem de vida. Muitos alugaram ternos, chapéus e vestidos elegantes para posar para a fotografia, e no verso, como se fosse um cartão postal, as pessoas escreviam para seus familiares que ficaram do outro lado do oceano. Os vários postais e as cartas do acervo do Museu Judaico de São Paulo me fizeram pensar que hoje temos muita facilidade de falar com as pessoas de qualquer lugar do mundo. Em um clique, mandamos mensagens instantâneas com fotos, áudios e vídeos. Como seria ficar meses sem notícias familiares aguardando uma carta chegar? Áudio 9. Sua família guarda velhos cartões, fotografias e objetos? Em um almoço de domingo, minha avó apareceu com uma mala antiga e foi uma surpresa quando nos mostrou o que havia lá dentro. Uma Hanukkah, um candelabro de 9 braços que tinha pertencido aos meus bisavós lá na Rússia. Ela também tinha guardado um cálice utilizado nas rezas, de prata, um relógio de bolso que meu avô usava no colete de terno quando andava pelas ruas do centro tempos atrás, e uma miniatura de um templo dentro de uma garrafa. Pegamos uma lupa para olhar os detalhes. Áudio 10. O judaísmo, o catolicismo e o islamismo são religiões que acreditam em um único Deus. O local de culto dos católicos é a igreja. Os muçulmanos rezam em mesquitas. E onde os judeus rezam? Nós fazemos as preces com nossas famílias, entre amigos ou sozinhos. Os judeus, quando rezam em comunidade, se encontram na sinagoga. As sinagogas podem ser bem diferentes entre si, mas uma regra é que tenham sempre uma janela. Dizem que é para não deixarmos de nos preocupar com o que acontece fora de suas paredes. No centro de São Paulo, foi construído o Templo Betel. Durante 80 anos, esse prédio foi uma sinagoga. Agora se transformou em um museu, o Museu Judaico de São Paulo. Um lugar que preserva o passado, conversa com o presente e constrói o futuro. O Museu Judaico de São Paulo preservou partes importantes da sinagoga. Um exemplo disso é o Aron Kodesh, que em hebraico significa armário sagrado. Ele é sagrado porque é nele que ficam guardados, em uma sinagoga, os rolos da Torá, o livro mais importante no judaísmo. Áudio 11. A Torá é o livro central do judaísmo, mas, diferente de um livro com páginas de papel, tem o formato de um rolo feito com pergaminho de couro animal, montada artesanalmente e do mesmo jeito há muito tempo. Um escriba, que em hebraico é chamado de sofer ou soferet, se for uma mulher, escreve o texto bíblico à mão em pedaços de pergaminho que depois são costurados lado a lado, formando um único rolo bem comprido. Esse rolo é protegido por uma capa de um tecido nobre, como o veludo ou linho, com bonitos bordados. Depois, a Torá é guardada em um estojo de madeira ou metal. Ela sempre tem uma coroa, como uma rainha. Torá significa ensinamento. Os rolos da Torá reúnem os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro sagrado para o judaísmo está escrito em hebraico e, segundo a tradição, foi entregue por Deus a Moisés. Nesse idioma,
A escrita e a leitura são feitas da direita para a esquerda. A Torá tem mais de 300.000 letras. São exatamente 304.805 letras. Imagina o trabalho para escrevê-la! Várias culturas e religiões têm rituais de iniciação, como a primeira comunhão na religião católica e a cerimônia Retorroqui entre os Carajá. No judaísmo, uma data muito importante é a primeira vez em que o jovem lê a Torá em público. Essa cerimônia é chamada de Bar Mitzvah para os meninos e Bat Mitzvah para as meninas. Esses nomes significam filho e filha do mandamento divino. Toda semana lemos uma parte da Torá. Ao terminarmos a leitura, fazemos uma grande festa chamada Simchat Torá. Nesse dia, um costume é desenrolar o rolo inteiro da Torá. Como ela fica comprida! E aí é hora de começar sua leitura do início outra vez. O rabino é aquele que realiza as cerimônias judaicas e conhece profundamente o texto bíblico e as leis da religião. Ele usa uma quipá sobre a cabeça para lembrar que Deus está acima de nós. Alguns rabinos usam casaco preto e chapéu, pois existem diversas maneiras de ser um judeu religioso. Há alguns grupos que mantêm por tradição as roupas usadas no passado, na fria Europa. Nos dias de hoje, nós, mulheres, podemos ser presidentes, juízas, comentaristas de futebol, cientistas, deputadas e atuar em tantas outras profissões que antes eram apenas exercidas por homens. E desde 1935, existem mulheres rabinas em algumas correntes do judaísmo. Meu nome, Débora, foi dado em homenagem a uma juíza e guerreira presente em uma das passagens mais antigas da Bíblia. Áudio 12. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias. Ele criou a luz, o céu, a terra, os mares, as plantas, os animais aquáticos e os seres alados. Depois, criou os animais que vivem na terra e, finalmente, criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. No 7º dia, Deus terminou a sua obra e abençoou esse dia. Então, ele descansou. É por isso que o sábado é o dia do descanso no judaísmo. Shabat quer dizer descanso em hebraico. Ao pôr de sol da sexta-feira, acendemos 2 velas para marcar seu começo antes de que apareçam as primeiras estrelas no céu. Na Bíblia está escrito: foi noite, foi dia. Um novo dia no calendário judaico começa ao anoitecer. No sábado, posso andar de skate, passear, ler um livro e quando aparecem as primeiras estrelas no céu, o Shabat termina. Para marcar o fim desse dia, novamente acendemos velas e colocamos especiarias como cravo e canela em um recipiente chamado Bessemen. Desejamos que esse perfume nos acompanhe por toda a semana até que um próximo Shabat chegue. Áudio 13. O judaísmo surgiu há cerca de 4.000 anos. Todos os povos e religiões têm uma forma de marcar o tempo e comemorar suas festas. Você já pensou por que estamos no século XXI? O calendário gregoriano começa a sua contagem com o nascimento de Jesus. O ano 0 do calendário judaico é a criação de Adão e Eva. Segundo o judaísmo, já estamos em mais de 5.700 anos. São as estações do ano e as fases da lua que determinam as datas das nossas comemorações. Na lua nova do mês judaico de Tishrei, que normalmente cai em setembro, os judeus festejam a chegada de um novo ano em Rosh Hashanah.
que em hebraico é a cabeça do ano. Eu mando cartões para as pessoas que eu gosto, desejando que o ano novo seja doce como mel. Nessa data, ouvimos os toques do chofar, um instrumento milenar que pode ser feito com o chifre de carneiro, de antílope, da gazela ou de bode. Quando eu escuto o toque do chofar, eu penso em coisas boas. E quando a primavera chega ao hemisfério norte, onde fica Israel, celebramos Pessar. Nessa festa, os judeus se lembram do tempo em que seus antepassados eram escravizados pelo faraó. Na fuga do Egito, não houve tempo de fermentar o pão que estava sendo assado, e ele não cresceu. E é por isso que durante os 8 dias de Pessar, comemos um pão não fermentado chamado matzah. Além do matzah, existem outros símbolos que marcam a saída do Egito colocados em uma bandeja adornada que se chama keara. Uma erva amarga relembra o sofrimento. Uma mistura de maçãs, nozes e vinho lembra a cor dos tijolos carregados naquela época. E o ovo simboliza as voltas que a vida dá. Um pote com água salgada recorda as lágrimas das pessoas que foram escravizadas. A mesa arrumada nos leva para o passado em busca das memórias do meu povo, trazendo o desejo de que todos os povos sejam livres. Áudio 14. Quando viajamos, conhecemos as comidas daquela região e provamos vários sabores diferentes. Assim também aconteceu com aqueles que viajaram para cá. Os judeus vieram da Europa, outros do norte da África, do Oriente Médio, mas todos trouxeram suas receitas familiares que até hoje ligam as pessoas ao judaísmo. Cada lugar tem a sua característica. O clima, por exemplo, faz que os pratos de cada região sejam bem diferentes. As famílias que vieram de países árabes têm receitas de quibe, bolinhos de grão de bico e charutinhos de folhas de uva enroladas com recheio de carne moída, muito diferentes dos meus bisavós que vieram da Europa. Na Rússia, faz muito frio. Várias receitas são preparadas com vegetais que, protegidos debaixo da terra, resistem até a neve, como as batatas, as cenouras, as cebolas e as beterrabas. Borscht é uma sopa roxa feita com beterrabas que pode ser servida com uma colherada de creme de leite. Meu bisavô dizia que as sopas, o chá e as lareiras esquentavam o corpo e a alma quando, do lado de fora da janela, o vento frio soprava durante o rigoroso inverno da Europa Oriental. No museu, eu vi um samovar, um utensílio bem incomum. É parecido com um bule, mas também lembra um filtro de água porque é bem maior do que a chaleira onde se ferve a água para fazer o chá. Áudio 15. Nunca como batata frita na casa da minha avó. As batatas aqui estão no recheio das massas chamadas varanaikes, que são enfeitadas com cebolas fritas adocicadas. Delícia! Em dias de festas, minha avó prepara gefilte fish. Na terra dos meus bisavós, nos rios de águas frias, nadavam carpas e traíras. A minha bisavó comprava peixe na feira, moía e o cozinhava com muitos temperos. Depois, com a massa, fazia bolinhos cozidos. Quando ela chegou ao Brasil, queria seguir fazendo tudo tal e qual era feito na Rússia. Mas, naquele tempo, quase ninguém tinha geladeira em casa. Para garantir que o peixe estivesse fresco, minha bisa punha as carpas e traíras vivas no banheiro. Aqui, no bairro do Bom Retiro. Acredita? Áudio 16. Klezmer é um estilo musical que surgiu nos povoados judeus da Europa Central e Oriental. Lembra as divertidas canções ciganas. Na internet, dá para fazer uma pesquisa
e encontrar músicas de ritmos bem diferentes, umas mais animadas e outras mais melancólicas. Minha avó diz que sente saudade de ouvir as melodias que aprendeu e ouviu na sua infância. Existem pessoas que se conectam com o judaísmo por meio de tradições familiares ou trazem seu judaísmo por meio da cultura. Quando alguém diz que é judeu, não necessariamente está dizendo que é religioso. Até existem aqueles que não acreditam em Deus, mas mesmo assim continuam sendo judeus. Talvez você possa se perguntar: então, o que os judeus têm em comum? Há quem diga que os judeus se sentem parte de um grupo, de uma comunidade e que compartilham uma origem e uma história. Adorei contar um pouco da cultura judaica para você. Se quiser conhecer mais, convide seus familiares e amigos para uma visita ao Museu Judaico de São Paulo, que está de portas abertas, cheio de histórias, aguardando a sua visita.